Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco de sincronicidades, né? Como perceber, como ampliar isso, como estar mais perceptivo às sincronicidades. Então, o primeiro fator é a gente estar numa frequência mais alta. Então, para a gente estar numa frequência mais alta, nós temos que elevar, né? Elevar a nossa energia. Para que isso aconteça, a gente tem que fazer uma seleção, não é preconceito, gente, mas é uma seleção, de fato, de vibrações. O que significa? Seleção de vibrações. Significa onde eu vou colocar a minha atenção. Aonde faz realmente sentido eu colocar a atenção da minha vida, do meu ser, da minha energia. Será que vale a pena para determinadas situações? Será que vale a pena para determinadas mensagens? Será que eu preciso ler determinadas notícias? Será? Então, esse filtro interno começa a acontecer quando a gente começa a elevar a frequência, elevar a consciência, despertar da consciência, né? Que são vários níveis. Quando isso começa a acontecer, a gente começa a perceber, opa, isso aqui não me faz tão bem. Isso aqui já está mais em conformidade com aquilo que eu prefiro, com aquilo que eu sinto, com a minha vibração interna. Então você começa a selecionar. Essa seleção, inicialmente, ela passa pela mente, né? Mas é uma mente mais trabalhada, como eu coloquei alguns vídeos aqui falando da organização da mente, fundamental, da ordem, para que ela mesma comece a perceber aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. Faz sentido para quê? Faz sentido para o seu próprio desenvolvimento, para a sua própria evolução. Então aí não tem nada igual. Por quê? Porque para uma determinada pessoa, aquela determinada informação pode ser importante e para outra não. Então isso nunca vai ser igual. Então se você conversa com uma pessoa e essa pessoa não dá importância nenhuma para o que você está falando em relação ao que está acontecendo com você, o que você deve fazer? Aí não é uma imposição, mas uma orientação dos nossos mentores. Você tentou ajudar, a pessoa não quer saber. Então, você está tentando dar o seu amor, a sua atenção, o seu carinho. Também não funcionou. Você tentou ter mais compaixão com aquela situação. Também não funcionou. Então, você vai fazer o silêncio. Você vai simplesmente se afastar e ponto final. Porque não há nenhuma condição de você fazer algo ali, não há nada que você possa gastar energia. Que você vai gastar a energia à toa, porque aquela situação não pode ser resolvida daquela forma. Não quer dizer que ela não possa ser, né? Mas daquela forma não. Então, a seleção das energias é um ponto crucial que a gente faz, né, para a gente conseguir elevar essa frequência, para a gente consiga aumentar essa frequência, e quando a gente aumenta, assim a gente percebe as sincronicidades. Então, as sincronicidades, elas podem acontecer de N formas. Você pode escutar uma pessoa passando e ela fala algo que tem a ver com o seu processo interno e que valida ou confirma. Você não julga aquilo, você só percebe que aquela fala com você. Então aconteceu isso, né, num momento, vou dar um exemplo, eu estava, né, vibrando e tal, e aí escuto uma pessoa falando assim, agora estamos num outro momento, né, é um momento muito interessante, muito mais espiritual, muito mais elevado. E aí eu escutei aquilo passando e simplesmente captei como uma sincronicidade. Então você vai captar, isso não vem da mente, gente, não é do ego, não é do personagem, não é do, legal, nada disso. Vem de um núcleo interno seu que você vai perceber, vem da consciência, ou dependendo do nível do estágio que você está evolutivo, se está na alma, se está na mônada, onde você estiver polarizada a sua consciência, onde ela estiver focalizada naquele momento. Então você vai perceber, é uma coisa muito intuitiva, que vem aquela mensagem, mas não é
dos seus corpos físicos. É de um nível, de uma percepção mais alta, mais elevada. Então aquilo fala com você e de alguma maneira te conduz a continuar, né? Algo assim. Sempre vai falar de alguma forma, ou vai falar não continue, ou vai te trazer alguma outra mensagem. Mas vai existir um movimento mais forte de sincronicidade quando você começa a focalizar no seu núcleo interno e elevar a sua frequência. Outra coisa que começa a acontecer é aquela questão das horas iguais, números iguais, placas iguais. Então isso é porque você está ajustando a sua frequência ao universo e ele está respondendo através da sincronicidade. Então a resposta do universo é sempre através de sinais, símbolos, falas sincrônicas, mensagens, o que for. Ele sempre vai trazer numa linguagem simbólica. Nunca é uma linguagem humana. Pode ser através de uma fala humana, mas ela vai te responder através de uma mensagem interna. Então, todo o trabalho de sincronicidade, você não faz nada, você simplesmente sintoniza a sua antena, né? Nosso cérebro, como uma antena, vai estar mais receptivo a essas informações e vai captar isso e vai caminhar compreendendo melhor as coisas que acontecem. Né, e o seu momento atual. Então, isso ajuda também a te mostrar o quanto você está sintonizado em estado de presença, né? É importante que você esteja presente. Porque se você não estiver presente, você não vai ver sinal nenhum, nem vai entender nada disso. Ou pode passar por uma situação dessa, observar e aquilo não vai ter nenhum valor consciencial para você. Porque o que acontece com esses sinais? Quando eles são emitidos, nós recebemos, nós respondemos internamente. Então, internamente, a consciência ela vai imprimindo todas essas percepções como um condutor, fio condutor do seu despertar e do desdobramento do seu caminho evolutivo. Então, você participou de tantas coisas e aquilo foi sendo impresso. Aquilo é impresso, não é uma coisa que fica ao léu. Não, ela fica gravada. Então aquilo tudo grava. Então esses pontos, você vai perceber que quando acontece isso, a energia daquela sincronicidade ela é mais alta. Então ela tipo salta seus olhos. Né? Se você estiver numa sensibilidade mais apurada, você vai perceber que aquilo, ele falou com você, ele te tocou assim numa vibração mais alta do que você estava naquele momento. Outra coisa é encontrar pessoas. Encontros que você fala, meu Deus, de onde vem? Então isso também é uma coisa que acontece, aconteceu comigo, de encontrar uma pessoa e foi uma coisa muito forte. Então isso pode ser N coisas, N fatores que estão em jogo e por isso a gente nunca deve julgar as pessoas, né? Porque quando aconteceu esse encontro, eu falei, meu Deus, o que é isso? Era uma coisa assim extraordinária. Por quê? Porque o nível de frequência que eu estava quando encontrei era 1. Mas na medida em que eu comecei a ver e começamos a interagir com a pessoa, nós começamos a estar num outro, por isso a gente entende as realidades paralelas, né? A gente começou a estar num outro nível, a gente começou a conversar, e a gente se abstraiu completamente do mundo externo. Então, de repente, nós sentamos, começamos a almoçar e o restaurante desapareceu. No sentido de que nós estávamos numa sintonia tão forte que não existia mais um mundo redondo. Então, a gente continuou ali, até que a pessoa do restaurante ele fala assim, olha, a gente vai fechar aqui, será que vocês poderiam sair? Por favor. Desculpa, nós percebemos que vocês estavam muito felizes, muito alegres, mas nós precisamos fechar isso aqui. Então, isso é mais do que uma sincronicidade, porque aí já acontece uma conexão de algo mais profundo que está acontecendo, porque você está num caminho interno, se desenvolvendo, um caminho de despertar, e você pode acontecer de se cruzar com pessoas que vêm para te ajudar, né? Então,
Pode acontecer N coisas, muitas vezes a gente não entende aquilo no momento, passa a entender depois, mas a gente não deve nunca julgar e sempre estar abertos. Isso é muito importante. Então, como é que a gente consegue essa abertura, né? Você chegar e falar assim, não, mas será que eu falo? Não, será que essa pessoa? Não, mas será? Para você não estar nesse jogo, que esse jogo é do ego, você tem que estar no estado de abertura. Esse estado de abertura, a diferença de uma pessoa que está aberta à mudança para uma pessoa que não está, é que uma está polarizada na mente e a outra está polarizada no coração. Então, a nova era, né, como se chama, é o novo mundo, a polarização da consciência é no coração. Então você tem que estar focalizado a sua energia no coração. Porque ali nunca vai errar. Isso é a energia crística, né? A energia de Cristo, Jesus Cristo, a energia crística, que é o amor, sabedoria, que é a principal energia do planeta, que vai reger, que já está regendo a nova Terra, que é por meio do coração. Então, se você está muito mental, está fazendo esse trabalho de purificação da mente, de organização, o que vai te ajudar mais é você mudar a polarização do seu coração, porque você precisa elevar a frequência. Então você vai ter que expandir o chakra cardíaco, expandir o seu centro onde está a consciência, que é o nosso centro. Então, para você expandir a comunicação, ou para você aceitar, chegar, sentar, conversar com alguém, você tem que estar polarizado no coração. Ou seja, você tem que estar aberto a isso. Porque a mente vai te dizer, ah não, esse é feio, esse é bonito, eu gosto, não, aquele não, imagina, que é isso? Gente, o que vai pensar de mim? Né? Então a mente já vai te levar para um monte de coisas inúteis que não vão permitir que você interaja com algo que você precisa. Então, a mudança energética que está acontecendo, ela vai obrigatoriamente levar todo mundo para o coração. Por isso que muitas pessoas acontecem problemas nessa região. Por quê? Porque a energia crística é a energia da abertura do amor incondicional. Para que a gente possa interagir com as pessoas, eu chegar, conversar com uma pessoa sem ter visto nunca ela, eu tenho que ter essa expansão. Por quê? Porque eu não estou vendo o personagem, né? Eu estou interagindo com uma alma, eu estou interagindo com um ser de luz, um ser divino. Não é um personagem para mim mais, né? Então, quando você expande essa região do coração, você está aberto a interagir com as pessoas sem preconceito, sem nada dessas coisas humanas que ficam separando as pessoas umas das outras, por classe social, por não sei o quê, por gênero, aquelas coisas que a gente viveu aí amarrados, né? Então, a sincronicidade ela vai acontecer e a interação entre pessoas começa a aumentar. Por quê? Porque o universo está te mostrando que você não está separado. Que o que você faz aqui, eu estou falando aqui, está afetando alguém lá em algum lugar. Por quê? Porque eu estou irradiando uma vibração. A palavra, o som, vibra, emite, e alguém se conecta aqui. Por isso que é importante a gente ter o domínio da palavra e não sair falando qualquer coisa por aí. Porque aquilo vai retornar. Aquilo retorna. Por quê? Estamos dentro de um campo eletromagnético. Campo eletromagnético emitiu, recebe. Emite, recebe. O tempo todo, né? O que nos ensina a física quântica, a mecânica quântica, onde tudo está interligado. Então, é importante a gente estar irradiando o quê? Amor. Amor, amor, amor. 24 horas. Se você está polarizado na região do coração e começa a trabalhar essa energia, você não tem como irradiar outra coisa. Porque tudo que o nosso coração faz é nos curar da nossa ignorância, do nosso preconceito, das nossas coisas. E então ele vai curando a gente e a gente vai melhorando e vai aperfeiçoando a nossa vida e vai fluindo e vai aceitando as pessoas como são, sem julgamento.
como ensinou Jesus, né? Não julgueis, não julgueis. Você vai julgar o outro, você está julgando quem? Julgando a si mesmo. Tudo que a gente faz para o outro, estamos, na verdade, fazendo para nós mesmos. Então, essa frequência que começa a se expandir e se elevar com o coração, ela vai se conectar às sincronicidades. Então, ela vai te mostrar as horas iguais, números iguais. Esses números vão ter algum significado para você. Vai te conduzir a um símbolo. Eu sempre trabalhei com os símbolos, né? Minha vida sempre aconteceu isso também. Eu sempre tive a simbologia muito próxima de mim, né? Sempre falando algo. Entendendo, gente, que essas coisas, os símbolos, eles são arquétipos, né? Que atuam no nosso inconsciente, atuam dentro de nós para despertar em nós energias e despertar em nós vibrações para fazer com que nós nos lembremos, né, muitas vezes, de quem somos. Então aí você começa a interagir, por exemplo, com a geometria sagrada. Todos esses arquétipos, eles vão começar a atuar em nível mais profundo para trazer à tona para o ser a revelação da sua verdade, da sua existência, do seu papel no mundo e um monte de outras informações que vão acontecendo ao longo do caminho. Então, sincronicidade não é bobagem, ao contrário, é a resposta do universo para o trabalho que você está fazendo com você mesmo. E quando acontece muitas ao mesmo tempo, é sinal de que você está numa frequência mais elevada. Então, quando você começa a caminhar numa frequência extremamente elevada, é uma coisa impressionante. Então, é impressionante. Porque aí é desde a pessoa que se encontrou, foi lá, não sei o que, subiu, desceu, vai tudo se sintonizando, se sintonizando, se sintonizando. E você está co-criando, literalmente, a sua realidade. Porque essas pessoas e essas peças vão se unindo. Então, você vai percebendo que você está impactando, ajudando e também está recebendo. Então começa um circuito de informações onde o seu movimento, dependendo do nível de consciência que você está, vai impactando tudo que está ao redor. E o outro vai percebendo. Então começa um diálogo, uma coisa super gostosa, super dinâmica, aberta. Por isso que é importante as pessoas, né, trabalharem essa questão energética, expandirem sua consciência, porque é uma alegria, gente, é uma coisa muito fantástica. Então você começa a perceber situações que antes você não via, porque você estava onde? Na mente tagarela, julgando. A pessoa que anda parece que tá caminhando com uma armadura, né? Então, para a gente tirar essa máscara da armadura, nós precisamos trabalhar o coração. O coração acontece esse trabalho quando somos tocados, né? E aí vocês todos que estão fazendo esse trabalho já devem ter passado por isso, ou se não passaram, vão passar, né? Em algum nível já passaram, pela energia crística. Então nós somos tocados por essa energia, nós somos agraciados, né? De alguma maneira nós percebemos a importância do ser, né? O ser despertar para aceitar a divindade que está guiando, né? Que te colocou aqui para realizar uma tarefa. E aí esse coração vai, a gente fala, o coração vai amolecendo, né? Ele vai ficando mais doce, vai ficando mais receptivo, mas ele não vai ficando molenga, ele vai ficando também, porque o amor e a sabedoria estão juntos. O amor e a sabedoria estão juntos. Então, na mesma medida em que esse amor é doce, ele tem carrega a sabedoria, que não é um ser submisso a nada. Então, essa é a diferença do amor incondicional, amor e sabedoria, para o amor humano de apego, essas coisas. Não existe apego. Então, não tem apego nenhum. Você não caminha achando que aquilo que você está, sincronicidade, é você que está fazendo para ser muito bom. Não, você não existe apego nenhum. Você simplesmente vai seguindo os sinais, porque você está num nível de amor, sabe, incondicional. Não existe condição, você não está buscando nenhuma condição. É incondicional e independe do seu querer. Você está simplesmente rendido a ele, seguindo as instruções e caminhando pelo mundo.
Então, elevar a frequência vai te trazer cada vez mais sincronicidades. E aí cabe a cada um, obviamente, porque não é assim, né? Eu vejo a hora 11h11. Aí eu pego, rotulo e falo para todo mundo que é a mesma coisa. Não existe. Para um vai ser uma coisa, para outro vai ser outra. Por quê? Porque depende do estágio, do nível e do momento que você captou aquela informação. Isso é muito importante, porque o momento vai te dizer algo sobre aquela informação. Então, tudo fala com a gente e a gente tem que estar muito sintonizado, né? Então, tem um vídeo que eu mencionei, inclusive, a lei da sintonia, né? Então, essa sintonia é uma lei que permite que a gente esteja em linha com nós mesmos, com a nossa energia. Então, a partir disso, a gente vai percebendo esses sincronismos e vai seguindo. Porque quanto mais você se alinha significa quanto mais eu estou próximo da minha essência, da minha energia original, da minha frequência original, mais sincronicidade acontece, mais resposta acontece, mais coisas vêm na sua direção para te validar, entre aspas, né? E te mostrar o passo seguinte, te alinhar, te mostrar, te esclarecer, ajustar. Então, tudo isso acaba acontecendo pelo seu alinhamento, pela sua busca de alinhamento. Então, quanto mais a gente se alinha, mais aumenta a frequência, mais sincronicidade, mais vontade de mais sincronicidade acontece, mais amor vem, mais gratidão vem. Então, é assim que a gente vai criando como uma bola de neve positiva, né? Onde a gente vai subindo, a gente vai permeando outros patamares e vai se entusiasmando com o processo e vai levando coisas para os outros, ao mesmo tempo em que os outros respondem para nós, porque tudo, lembra, a gente está aqui criando uma realidade. Nós estamos co-criando, todos nós que estamos, quem assistiu, quem não assistiu, não importa isso, importa que estamos juntos, seja no nível em que você assistiu, a pessoa assistiu, e ela está em sintonia, ou seja, de forma invisível nos nossos grupos internos, que a gente não conhece as pessoas, mas está sintonizado com essas almas. Então elas estão recebendo também. Então aqui não tem ninguém sozinho, né? Você vai falar, nossa, mas cadê os... Por quê? Porque não está visível aqui na tela, mas tem um monte. Então, tudo que está coligado também está participando disso, dessa sintonia. Então isso aqui é fantástico. Por quê? Porque vai chegar um momento que mais pessoas vão se alinhando e isso é o processo de ascensão. Porque ninguém faz ascensão sozinho, né? Individualmente a ascensão. A ascensão é um processo gigantesco, coletivo, onde o ser está coligado aos mentores, aos guias, às hierarquias superiores. Ele está coligado a um monte de coisas que estão acontecendo, pessoas, entre aspas, né? As hierarquias são consciências, são energias, são consciências cósmicas. E essa energia vai se coligando e eu estou transmitindo e estou recebendo. Então tudo isso vai aumentando a nossa sincronicidade. Por quê? Porque aí você tem sincronicidade no nível. Por exemplo, quando aparece a sincronicidade aqui na nossa matéria, no nível visível, da nossa fisicalidade, ela aconteceu nos outros níveis também. Entende? Então ela projetada no outro nível, ela é de outro jeito. Né? Por exemplo, no nível quando você está dormindo, também acontece sincronicidades. Né? Só que aí você está em outro nível, porque você está fora do seu corpo físico e você está mais livre dele, né? De julgamentos, de conclusões, de achismos, etc. Né? Então, o corpo está mais livre para captar essas sintonias, sincronias. Agora, não quer dizer que só se aconteceu aqui, é porque aconteceu nos outros níveis também. Então, isso que é importante a gente entender, né? Que tudo que acontece aqui é reflexo
Então, nós estamos aqui refletindo todo o trabalho consciencial interno que estamos fazendo em outros níveis. Então, um ser, por exemplo, que uma alma que não está encarnada aqui, ela está em outro plano, ela está recebendo a instrução. Mas nós não sabemos exatamente qual que é, quando, como, não tem uma lista, né? Uma lista física. Mas ela pode estar recebendo essa informação e isso está ajudando ela num processo que ela também precisa. Por não ter captado alguma coisa, por estar num processo que ela precisa dessa informação, que ela vai entrar numa outra situação também, né, evolutiva, e é necessário toda essa percepção para que a gente possa entender que ninguém está sozinho e que não tem acaso. Então a sincronicidade não é por acaso, a sincronicidade é a demonstração que o universo tem de dizer na linguagem dele que você está no caminho. E aí cabe a nós traduzir ter essa tradução dessa sincronicidade e seguir aquilo que foi colocado. Não podemos, essa tradução também não pode ser feita literal, né? E a gente não pode fazer essa tradução a partir da mente do lado esquerdo, né? a mente analítica, porque essa vai dizer, isso aí, né? Então tem que ser através da intuição ou de uma percepção mais profunda. Então a leitura, se você não consegue fazer naquele momento, você capta aquilo, guarda aquilo, em algum momento vai vir para você a resposta do que significa. Mas não busque respostas lógicas, porque no universo nada é lógico. Nada é lógico. Então todo o processo de ascensão não tem nada lógico, não tem nada exato, não tem nada nesse tipo de linguagem. É sempre uma linguagem abstrata, uma linguagem intuitiva, uma linguagem que está num plano de existência, num plano superior de consciência. Okay? Então vamos nos atentar às sincronicidades, que são muitas, e isso é importante porque a gente acaba adestrando, né? Não sei se é a palavra certa, né? Mas a gente acaba de alguma maneira intensificando a nossa atenção, o nosso estado de presença. Por quê? Para você perceber uma sincronicidade, você tem que estar atento. Para você estar atento, você tem que estar no estado de presença. Tem que estar ali, alerta. Então isso, de alguma maneira, te leva a estar mais presente para não perder essa sincronicidade. Ok? Gratidão.